Olá, eu sou Walter Procópio e hoje nós vamos meditar em mais 3 capítulos do livro de Deuteronômio. Capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. Capítulo 10, o que nós temos aqui é a renovação da aliança. As segundas tábuas da lei vão ser entregues. Olha o verso 1. Naquela ocasião, o Senhor me ordenou: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e suba para encontrar-se comigo no monte. Faça também uma arca de madeira. Eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que você quebrou, e você as colocará na arca. Moisés está trazendo um momento, e no capítulo 9 ele falou do momento do bezerro de ouro, e aí, lá no início, quando isso aconteceu, ele está contando a história, ele desce do monte, vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei. Tábuas que o Senhor entregou, que o Senhor escreveu, e aí ele vai mostrar aqui como que Deus deu a ele uma segunda oportunidade. Deus vai falar com ele: olha, prepara as tábuas, sobe com elas, e aí Moisés vai escrever nessas tábuas. Então aqui, o capítulo 10 já começa nos mostrando que o nosso Deus é um Deus da segunda chance, da segunda oportunidade. Pegue isso no seu coração, ler o capítulo 10. Porque quando eu vejo aqui as segundas tábuas da lei, eu vejo Deus dando a Moisés uma nova oportunidade. Não só a Moisés, mas todo o povo. E aí do verso 6 em diante, e nós vamos ver o verso 6, os israelitas partiram dos poços dos jacanitas e foram até Mosere. Ali Arão morreu, foi sepultado, seu filho Eleazar foi o seu sucessor como sacerdote. Dali foram para Gudgodá e de lá para Jatibatá, terra de riachos. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi. O que falamos tanto no livro de Números, agora Moisés está contando para essa nova geração como que aconteceu. E aqui a separação dos levitas, essa tribo que vai auxiliar, que vai ajudar a família de Arão, agora liderado por Eleazar, filho de Arão, porque os 2 primeiros filhos dele haviam morrido quando ofereceram fogo estranho, agora eles estarão ali para ajudá-los. E aí, no final do verso, do capítulo 10, do verso 12 ali em diante, o que nós temos? Uma chamada à obediência, uma chamada ao temor do Senhor. Então, o verso 12 e 13, olha que versos lindos. E agora, ó Israel, o que é que o Senhor, o seu Deus, pede a vocês? Senão que temam ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a vocês para o seu próprio bem. Então, se eu pudesse definir um texto base do capítulo 10, seria o verso 12 e o verso 13, porque a instrução aqui é muito clara. Muito clara, muito clara. E ele fala sobre temer a Deus. O temor a Deus não é medo, mas reverência a Deus vai ser um assunto que ao longo da Bíblia nós vamos ver repetindo. Eu termino o capítulo 10 para irmos para o 11, deixando para você aqui uma aplicação. Eu destacaria aqui para você a importância que vem do coração verdadeiro e um coração que adora a Deus, que serve a Deus. Um coração que coloca Deus em primeiro lugar. Então, eu quero enfatizar aqui para você, irmão, a obediência e o amor a Deus. A obediência e o amor a Deus, eles não são apenas um dever religioso. É muito mais do que isso. Mas é a resposta ao amor e à misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, se eu quero ter relacionamento com Deus, eu preciso amar a Deus e eu preciso obedecer a Deus. Vamos para o capítulo 11, porque o capítulo 11, ele traz uma exortação a amar e obedecer a Deus. Você percebe que no livro de Deuteronômio, Moisés está ensinando para aquela nova geração, e ele está resumindo tudo que ele ensinou até aqui. E essa nova geração, ele está falando muito, muito, muito sobre amar e obedecer a Deus. Então ele fala sobre a bênção da obediência. Do verso 1 ao verso 7 ele mostra isso. E ele vai mostrar muito isso em Deuteronômio. Que existe uma bênção para quem obedece.
Pastor, e para quem desobedece? Ele vai mostrar que para quem desobedece, no decorrer do livro de Deuteronômio, existe uma maldição, não benção. Ah, mas Deus não amaldiçoa ninguém, meu irmão. Todo desobediente, ele vai colher o fruto da semeadura dele. Quem semeia desobediência, colhe maldição. Quem semeia obediência, colhe bênçãos. E aí, do verso 8 em diante, ele vai trazer para mim e para você um apontamento, quase que uma sugestão de que eu e você devemos escolher entre a bênção e a maldição. E a orientação é: escolha a bênção e não a maldição. Porque é triste ver pessoas que estão escolhendo o caminho da maldição. O caminho da maldição. O verso 22, eu acho que ele mostra o ensino do capítulo 11. O verso 22, ele nos diz assim, olha: se vocês obedecerem a todos os mandamentos que mando vocês cumprirem, amando do Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele. Vamos ler o verso 23 também? Então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Que ele começa a mostrar o resultado da obediência ao Senhor. Eu quero ensinar você aqui no capítulo 11. E eu deixo essa aplicação no seu coração, né? A obediência, ela é a expressão de amor e fidelidade a Deus. Então, o meu amor e a minha fidelidade a Deus é expressa na minha obediência ao Senhor. Se eu obedeço porque eu amo, porque eu sou fiel. Então, siga o caminho da bênção. Não siga o caminho da maldição. Deus está colocando diante de mim e de você dois caminhos. Um caminho é o caminho da bênção. E como eu sei que eu estou nesse caminho? Quando eu estou obedecendo. Mas se eu sigo o caminho da maldição, é o caminho da desobediência. Então, viva uma vida que vai refletir a sua obediência, o seu compromisso genuíno com Deus. E aí você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Vamos para o capítulo 12, para a gente terminar aqui esses 3 capítulos. Capítulo 12 é o lugar escolhido para adoração. Então Deus já começa a apontar que vai haver um lugar definido. É Deus trazendo a Israel a compreensão que tem um lugar. É a centralização da adoração em um lugar escolhido por Deus. Pastor, no Novo Testamento, Jesus vai dizer que não é mais em um lugar. Mas aqui no Velho Testamento, para a nação de Israel, estava tendo um apontamento de onde haveria de ser este lugar de adoração. Então, do verso 1 ao verso 14, é esse ensino, esse apontamento de onde, qual é o lugar onde a adoração deveria acontecer. E, novamente, do verso 15 em diante, Deus agora, novamente, ele vai trazer à nação de Israel, mais uma vez, uma advertência sobre a idolatria. Mais uma vez, até o verso 32. Então, quando você pega do verso 15 em diante, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a realidade daquela terra. E aí, olha, verso 20. Quando o Senhor, seu Deus, tiver aumentado o seu território, conforme prometeu a vocês, vocês desejarem comer a carne e disserem, gostaríamos de um pouco de carne, poderão comer o quanto quiserem. Se o local que o Senhor, o seu Deus, escolheu para pôr o seu nome ficar longe demais, vocês poderão abater animais de todos os rebanhos que o Senhor lhe der, conforme lhe ordenei, e suas próprias cidades poderão comer quanta carne desejarem. Vocês a comerão como comeriam carne de gazela ou de veado. E aí ele traz toda a orientação. Por quê? Porque Deus estabeleceu o lugar da adoração. Então ele está dizendo, se for muito longe, você não vai ter tempo de chegar lá, não tem como, você vai comer onde você está. Mas você vê que Deus está centralizando, levando o povo a estar em um lugar adorando. Muito parecido com o que acontece conosco no domingo, na ceia do Senhor. Cada um sai da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, e se reúne para celebrar ao Senhor, ao Senhor. E aí, olha, para terminar, o verso de número 30.
E depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas. De quem? Dessas nações que estavam ali. Como essas nações servem aos deuses, faremos o mesmo. Não adorem o Senhor, seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, eles fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas ao fogo em sacrifício aos seus deuses. Nós vamos ver que essa orientação aqui, no decorrer da Bíblia, ela vai ser esquecida. E muitos em Israel vão queimar o seu filho. Meu irmão, que orientação clara. E você está percebendo o quanto Deus é repetitivo com essa nação. Deixa eu terminar o que o capítulo 12 ele me ensina e de forma prática pode te ajudar, entendeu? Eu quero apontar para você a importância de uma adoração centralizada em Cristo, uma adoração pura, livre de influências pagãs. Não é uma adoração cheia de... Não. É uma adoração livre, centrada em Cristo. Não uma adoração influenciada por uma religião, cheia de religiosidade, mas uma adoração livre, mas centrada em Cristo. Né? Eu destaco aqui, irmãos, como Deus deseja que o seu povo, o povo de Deus, aqui em Deuteronômio, o povo de Deus, a nação de Israel, hoje, eu e você, que possamos reunir em um lugar. Então Deus aqui já está apontando a importância de ter um lugar de adoração. E alguns falam, mas eu não tenho que ir a lugar nenhum. É verdade, eu posso buscar Deus em todo lugar. Mas quando nos reunimos juntos, é diferente. É diferente. E como nós precisamos estar juntos para adorar. Como nós precisamos disso? Porque isso mostra a unidade, isso aponta para a santidade que devemos ter como povo de Deus, um povo limpo, separado. E, mais uma vez, não deixe nada tomar o lugar de Deus na sua vida. Não seja idólatra. E quando eu falo de idolatria, eu já falei nos vídeos atrás, não se trata apenas de se prostrar em uma imagem, mas se trata de deixar que outras coisas, ou pessoas, ou qualquer coisa que seja, tome o lugar de Deus na minha vida e na sua vida. Que Deus seja o único, que seja o primeiro, e Ele é o mais importante na minha e na sua vida. Deus te abençoe. Se Deus permitir, eu te encontro aqui amanhã para mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.